saber de vocês, essa vitória foi uma vitória suficiente assim para dizer, Tite agora pode respirar e trabalhar tranquilo, ou ele segue ainda meio pendurado e quarta-feira a gente já vai estar com cornetas afiadas de novo? Perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento nesse momento. Eu acho que segue bem, né? Bem, ele vai precisar, eu acho que assim, uma vitória talvez parecida com o que foi o jogo de ontem, né, contra o Mirassol, dê a ele ali um pouco de tranquilidade. Acho que vai iniciar um pouco de tranquilidade. Se ele conseguir vencer o Mirassol fora de casa e vencer bem, aí ter um desempenho mais satisfatório do que o que ele teve ontem diante do América, aí sim, eu acho que ele pode começar a ganhar essa confiança do torcedor. Internamente, a gente sabe que a conversa talvez seja diferente. Os atletas já saíram em algumas oportunidades em defesa dele, falando que estão fechados com o treinador, mas o torcedor ele ainda está totalmente no direito de ter uma certa desconfiança com relação ao trabalho. Vamos vencemos o América depois de muito tempo, nos colocamos numa situação mais ok, digamos assim, dentro do campeonato estadual, mas só que é pouco. É pouco, o Cruzeiro não sobrou absurdamente em cima do América, então eu acho que ele vai precisar ainda de dar mais algumas respostas, começando por quarta-feira diante do Mirassol. Talvez um empate contra o Mirassol, uma vitória contra o RT, venha a dar um pouquinho mais de confiança. Mas pela situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, por ter perdido nas 2 primeiras rodadas, em especial dentro de casa, para uma equipe que vai brigar para não cair, é importante vencer o Mirassol, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. O Mirassol, sabe, sei lá, a última vez que perdeu dentro de casa, poupou jogadores, né? No último jogo contra o Capivariano, até vi que o único titular, pelo menos no jogo contra o Remo, que começou foi o Rodrigues, né? O Tonhão, que jogou pelo Cruzeiro. Então tem essa questão da parte física também. Mas o Cruzeiro precisa, a qualquer custo, pelo menos pontuar no Campeonato Brasileiro e aí avançar às semifinais do Mineiro. Mas eu acho que o Tite tem essa consciência. Ele, desde o início, quando chegou ao Cruzeiro, falou que o que iria sustentar ele seriam os resultados. Ele sabe muito bem que a convicção da diretoria pode ser perdida no trabalho dele se os resultados não vierem. E até então, eles são muito poucos mesmo. Vamos ver se ele consegue dar uma resposta diferente nos 2 próximos jogos. Mineiro não é mais do que obrigação o Cruzeiro vencer os seus jogos, chegar à semifinal e ir para a disputa do título. E eu acho que esse elenco tem a obrigação de ser campeão mineiro. De chegar na final e vencer a final. Por tudo que falta ainda para entregar, né? Então, vencer o Betim, obrigação. Derrotar o América, obrigação. De um time que começou com 2 derrotas na Série A do Brasileirão, né? Então, não tem situação aliviada. Também não estamos aqui, nossa, tem que tropeçar mesmo para ficar cada vez mais difícil a permanência e trocar o comando e etc, né? Não é isso o caso. A gente já falou, daqui a pouco o Leonardo Jardim vai estar no mercado, vai ser uma pressão a mais, né? Uma sombra a mais. Então, uma sombra, melhor dizendo. Então, o Tite, a comissão técnica, todo mundo sabe que precisa entregar. Em um primeiro momento, resultados, mas em um segundo momento, desempenho também, né? Porque você não vai conseguir ficar uma sequência de jogos vencendo se o desempenho não estiver legal. Então, precisa melhorar muita coisa aí, mas o melhor caminho é vencendo os jogos para dar confiança no dia a dia. E volto a afirmar, não adianta nada o Cruzeiro vencer o América e chegar em Mirassol e ser derrotado. Pela circunstância, em outro momento, o Mirassol invicto em casa e tudo, você foi lá, fez um jogo ok e perdeu. Mas a gente não está nesse momento, né? Estamos aí com 2 derrotas, uma goleada na estreia e a virada que a gente sofreu em casa pro modesto time do Coritiba, né? É aquela coisa assim. A última derrota do Mirassol em casa foi no dia 23 de fevereiro de 2025 pro Palmeiras, no Campeonato Paulista. Então, Se fosse em outro momento, a gente ia aceitar e a gente ia levar isso em conta, assim, é uma equipe muito forte dentro de casa. O Cruzeiro terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado sem perder dentro dos seus domínios. Mas o momento do Cruzeiro não permite o Cruzeiro ligar para isso. O Cruzeiro tem que ser o time que vai chegar lá e vai quebrar esse tabu. Como? A gente não sabe. Mas tem que ser o time que vai quebrar esse tabu, justamente pelo que já começou. Jogando futebol. Oi, até olhando as 3 primeiras rodadas do Brasileirão, antes do Brasileirão começar, tá? Eu pensava, poxa, 4 pontos nas 2 primeiras rodadas, com o Cruzeiro vencendo o Curitiba, e aí contra o Botafogo fora, o empate. E aí eu já imaginava que o jogo contra o Mirassol, o Cruzeiro poderia ter uma margem até pra perder, porque a gente sabe que é um jogo difícil, não dá pra você contar com 3 pontos hoje nesse contexto do Mirassol. Lá no Maião. Agora vai acertar. Amém. É a minha expectativa. Mas assim, eu acho que é esse o ponto, né? Tipo, contra o Botafogo, você tava perdendo ali, mas era um jogo equilibrado. Aí você larga o jogo e toma aqueles 3 gols na reta final. Vai embora. Aí o jogo contra o Coritiba, você tá ganhando em casa e tava jogando bem até aquele presente momento. E aí você toma um gol, morre na partida e vai embora de novo, toma virada. Então se ganha do Coritiba em casa, você tinha uma margem, até me perguntaram lá no 6-1, um empate contra o Mirassol tá bom? Se a gente tivesse ganhado contra o Coritiba, tava. Como a gente tá com 0 pontos na lanterna do campeonato, não é bom. No máximo você vai falar, satisfatório, segue.
Mas assim, vai depender muito das circunstâncias do jogo e daquilo que o Cruzeiro mostrar de desempenho também. A gente tá falando de resultado porque é o mais importante no futebol, mas o Cruzeiro tá precisando entregar resultado de um desempenho de uma forma um pouco mais constante. A gente falou um pouquinho aqui do jogo de ontem, que o primeiro tempo a gente foi lá, fez os gols, e tem gente argumentando aqui, eu já vi mensagem no chat, a gente ganhou porque fez um gol cedo. No ano passado, no time do Leonardo Jardim, algumas vezes a gente fez o gol no primeiro tempo e tomou virada. Contra Santos, contra o Ceará, jogos importantes. Recentemente, contra o Atlético, contra o Curitiba. Então, assim, o gol cedo ele condicionou muito a partida. Mas o que a gente fez a partir daí que fez o Cruzeiro segurar a vitória. Ah, não, com certeza. Por isso que eu falei que eu não gosto de falar que só o gol no início condicionou. Claro que ele é um fator que dá confiança, que expõe um pouquinho mais o adversário também. Mas eu acho que a forma segura que o Cruzeiro conseguiu se portar com esse gol feito foi interessante. E até o Samuca falou assim, essa questão de aprender a ganhar de 1-0. No caso foi 2-0, que bom. Quanto maior o placar para um resultado positivo, melhor. Mas o Cruzeiro ontem, por exemplo, contra o América, ele no primeiro tempo cria praticamente a metade da chance que gera contra o Curitiba. Claro que é melhor criar, mas eu acho que contra o Curitiba em um dado momento parecia um Cruzeiro afoito, né? Que queria a qualquer custo ampliar para se sentir seguro. Ontem não. Acho que o Cruzeiro já entendeu que com 1-0 poderia se sustentar e com um pouquinho mais de paciência buscar o segundo gol. Então é um ponto importante. Só que esse comportamento precisa se repetir daqui para frente para esse time se tornar confiável, né? Esse foi o melhor jogo do Gerson pelo Cruzeiro. Para mim, ele foi o melhor em campo. E foi um cara que conseguiu fazer aquilo que o Lucas Silva faz, que é carimbar a bola, temporizar, prender tempo e espaço, Doutor Estranho ali. Ele conseguiu fazer isso e com mais aceleração, né? Um jogador fisicamente com mais capacidade que o Lucas Silva. É ali, achamos a posição, achamos os volantes, Caio? Ah, é ali. Eu gostei, inclusive, muito de Romero e Gerson, né? Eu já tinha gostado dos dois contra o Curitiba, mas mais uma vez gostei deles. Aí vale só destacar um pouquinho o Romero antes do Gerson, porque o Romero é um cara que trouxe uma certa desconfiança pra gente depois da sequência ruim, né? Contra Botafogo e Betim. E aí, em um dado momento, a gente imaginava que ele poderia ter dificuldade para se adequar ao estilo do Tite, mas cresceu muito nas últimas partidas. E essa dupla de volantes com o Gerson tá se encaixando. Eu acho que para esse trabalho do Tite engrenar, vai passar demais por esses dois. Uma dupla que tá cada vez mais conectada, que é muito forte, que se impõe, que é capaz de dar dinâmica. E aí, falando especificamente do Gerson, tanto que ele eleva o nível do Cruzeiro, o nível especialmente do meio, é algo absurdo, né? Era o que a gente já esperava. Chama a atenção até o fato do Lucas Silva não ter entrado ao longo da partida, mas tudo que o Lucas Silva foi capaz de fazer no ano passado de bom, o Gerson é capaz de dar um passo a mais, de fazer ainda melhor. Para mim, o Gerson não tem nenhum jogo ruim com a camisa do Cruzeiro, mas de fato, ontem foi o melhor. Pisando na área, querendo ou não, sendo determinante para que o Cruzeiro conquistasse um resultado positivo, porque sofreu o pênalti, ditando ritmo, ocupando bons espaços, recuperando bolas, né? Para quem gosta de falar que o Gerson não tem tanta força defensiva, acho que o jogo de ontem é uma espécie de tapa de luvas, né? Porque, poxa, quantas recuperações o Gerson conseguiu, né? E é um cara que... 7. Olha aí. 7 recuperações, é muita coisa. Se eu não me engano, o Romero teve 4 ou 5, né? Então, assim, uma dupla que conseguiu recuperar muitas bolas. Pro Gerson perder uma bola tem que ser... Nossa, protege um parto, muito bem. um parto. Então ele tá fazendo esse time do Cruzeiro cada vez mais fluido, né? Os outros jogadores precisam acompanhar, mas claramente o Gerson com um segundo volante se encontrou. Eu tinha alguma dúvida, eu até queria ver ele aberto pela direita, mas nesse time do Cruzeiro, dentro dessa ideia de jogo, é o Gerson de segundo homem mesmo, e não tem ninguém dentro do elenco que pode fazer tudo tão bem, de forma tão completa como o Gerson. E acho que um ponto que, assim, que é até legal, e eu vi, inclusive, foi algo que a gente debateu aqui pós-Botafogo, né? Como é diferente o Gerson quando ele pode enxergar o jogo de frente, né? E quando ele tá de segundo volante, ele consegue fazer isso com uma capacidade muito maior, e aí eu até vi o Wallace Borges lá da TNT falando sobre isso também. Foi o melhor jogo do Gerson, muito bom. Justamente por isso, né? O Gerson, ele é um cara muito inteligente. Os passes, saída de pressão. Então, quando ele tem essa possibilidade de jogar ali com um campo de visão e com um campo também para trabalhar mais amplo do que ficar ali igual contra o Botafogo, jogando de costa, tem que fazer pivô, isso não é pro Gerson. Ele nunca foi esse cara. Uma coisa é ele sair ali quando ele recebeu aquela bola que a gente estava até comentando. Na entrada da área, girou ali de costa para pressão e conseguiu sair. Isso são situações ali circunstanciais. O ideal é o Gerson podendo trabalhar essa posse de frente junto com o Matheus Pereira o tempo inteiro, e até acho que ele conseguiu fazer algo que o Tite vinha batendo na tecla, né, sobre ele estar pelo meio, como um meia pela direita, para poder ajudar mais o Matheus na construção, seria uma segunda opção de construção, e acho que o Gerson conseguiu entregar muito mais isso agora atuando como segundo volante.
E eu concordo demais com o Caio. Acho que o jogo do Romero contra o Coritiba foi o melhor jogo do Romero até aqui no ano, assim. E aí veio esse confronto contra o América, que eu acho que superou. É claro que a gente tem que entender o nível técnico do adversário, mas justamente quando ele e o Gerson jogaram juntos. São dois caras que para mim conseguem eles se complementar. Eu acho que tem um caminho o Cruzeiro, né, com essa montagem ali. Acho que a questão defensiva ainda vai ser ajustada, né? Tem uma questão de entrosamento, quem salta para pressionar, quem acaba ficando no espaço. Mas é uma junção aí muito interessante de Gerson com o Lucas Romero. Acho que esse é o caminho. Uma coisa que você já tinha falado que eu acho que faz muito sentido e talvez o Gerson esteja ainda mais satisfeito de jogar por ali, é que pensando em Copa, fica mais fácil disputar pegar uma vaga ali, como um volante, né? Pelo menos para composição. E pensando que o Gerson ainda pode fazer mais, ele Sim, pode Na entrar seleção nessa mesmo briga. ele ia nessa função, né? De oito. Jogando de meia direita no Flamengo, ele foi para a seleção e jogou de segundo plano. É isso. E assim, na boa, o lugar do Gerson é esse. E não tem reserva pro Bruno Guimarães hoje, a seleção. Então, assim, é o lugar pro Gerson. Se ele seguir jogando no nível que Tá ele de jogou... reserva do Bruno Guimarães na seleção. Tem Eu o acho que o Fabinho último como reserva do jogo- Casemiro e o Andrei Santos, né? Geralmente O Andrei tá opção. bem. Tá bem, tá bem. Desde que o E o Joelito? O Joelton- atacante Eu acho ele virou bom volante. jogador, cara. Mas o Joelton na seleção não conseguiu É. jogar bem. Mas no Newcastle ele joga Eu acho que o Newcastle. Gerson fez mais pela seleção. Mas eu do acho que o ali Joel. no Newcastle o contexto favorece muito o Joel. Bastante. Que ele tem dois caras. Premier League é diferente, Não, e né? tem dois caras assim que acabam. Talvez a dificuldade que o Joelton tem pra construir jogo o Tem Bruno e o Tonali. Tonali É, resolvem. E aí ele é mais um cara da imposição, né? exato. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando aí os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos! É isso aí, Nação Azul, esse aí é o vídeo de hoje, desta segunda-feira, trazendo as últimas atualizações com Samuel Venâncio, informando tudo do Cruzeiro para você. Quero saber a sua opinião. O Gerson fez aí uma excelente partida contra o América ontem. Tem tudo agora para voltar aí àquela fase, né, que a gente conheceu o Gerson jogando um fino da bola aí no Flamengo, né? Onde fez até o jogador chegar na seleção. Será que teremos aquele Coringa de volta aí e desfilando agora, né, com a camisa do Cruzeiro, que é tudo que a gente espera, né? Porque foi uma contratação caríssima, então eu tenho essa visão de que o Gerson pode agregar muito, né? Tem essa questão aí de que não chegou tão bem, até por conta de mudança de país, né? Ela estava num país que é frio pra caramba e agora volta para o Brasil numa onda de calor danado, então tem essa questão de se acostumar, né, com tudo, mas o Gerson é brasileiro, é jogador que já sabe como que é o calor do Brasil e tem tudo aí para poder arrebentar, né, nesta temporada com a camisa do Cruzeiro. Tem essa questão aí do Tite, né, que fica aí balançando no cargo, mas venceu essa partida aí de ontem, clássico importante para o Cruzeiro tentar dar um passo, né, muito grande aí para a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro e vamos em busca desse título aí do Mineiro para começar o ano levantando um troféu que é super importante. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E também QR Code na tela aí durante o vídeo inteiro para você poder adquirir uma camisa do Cruzeiro. Então, QR Code na tela aí, faça isso que é pelo Mercado Livre e você recebe no conforto do seu lar. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias.